Tá no ar mais um episódio do seu Reset Podcast, um espaço para debate sobre moda, sustentabilidade e inovação. Eu sou Alexandra Fará, jornalista, co-apresentadora. Eu sou o Jonathan Marques da Fonseca, co-apresentador da Alexandra Fará e empresário dessa nova economia moderna e responsabilidade social. Isso. O Reset é um podcast semanal, você pode ouvir em todas as plataformas e também você pode seguir a gente no Instagram, no YouTube e compartilhar, divulgar e ajudar a gente a propagar este conteúdo maravilhoso. E o episódio de hoje tem o patrocínio da ADN Reset, uma plataforma de marketplace de moda sustentável. A gente vai conversar hoje, o assunto é muito interessante, muito quente e veio pro meu coração. Eu achei essas duas princesas que estão aí, cada uma na sua área. A Larissa Rodrigues, do Instituto Escolhas, que faz pesquisas de sustentabilidade, que tem um trabalho mais de legislação para fazer mudar mesmo as coisas. E a Mayara Roveri, de uma família super fashion. E a Mayara tem o primeiro banco do Brasil, que é um banco de metais reciclados, digamos assim, reaproveitamento, é isso que chama? Isso. Bom, o ouro é o novo casaco de pele, né. Estamos aí lutando para construir um novo planeta com novos modos de vestir, se adornar, etcétera. E, descobrindo, né, novas informações e aí veio essa situação horrível dos Yanomamis e eu fiquei pensando assim: "Opa, eu não tô conseguindo usar nada, até a estampinha aqui, que é foil, eu já tô achando que já é ouro". E eu sou muito suscetível, sabe, assim, essas coisas da procedência da matéria-prima. Acho que hoje em dia é muito importante, né, acho que a coisa mais importante além da beleza final do produto, né, que a gente sempre gosta de beleza, mas a procedência. E eu não consigo mais fazer aquilo que o capitalismo fez com a gente, desassociar a procedência da peça final. Eu criei isso em mim. Então, essa semana toda, os últimos 15 dias, toda vez que eu abria a minha gavetinha de bijuterias douradas, eu pensava em vocês. E eu queria saber, assim, vamos conversar então, saber se tem jeito e o que está sendo feito e conhecer 2 trabalhos da moda, né, gente? Porque é da moda. Profissões diferentes, assim, que não é só estilista e tudo. Vou começar rapidinho com a Mayara. Me conta o que é o IBbank. O IBbank é o primeiro banco de metais de reuso, de metais nobres, principalmente a prata e o ouro. A nossa ideia, resumindo bastante, é a reciclagem desses metais. Então, à medida, né, que a gente disponibiliza esses metais reciclados com novo certificação de origem deles, a gente, de alguma forma, diminui os impactos de novas extrações. Ainda mais como a gente não sabe a procedência de tudo isso que a gente tem, no Brasil e principalmente na Amazônia. Só Então explica para o nosso ouvinte o uso do termo metais reciclados, que normalmente a gente usa reciclados, não para metais. Como acontece esse processo? então, o processo, a gente faz como se fosse a compra e a venda, de metais. Então a gente capta isso tanto de pessoa física quanto de empresas. Então você, quando você olha lá a sua caixinha de joias e você não usa mais ou coisas que você perdeu, a gente é como se fosse o compra e vende ouro do centro, mas de uma forma legalizada, que foi a principal maneira de captação que a gente vê no mercado hoje. Ou sobras de joalheria, sobras de banco que tem reservas financeiras em ouro. Então a gente pega esses metais, faz um lote maior, faz a purificação desse metal, porque geralmente, você usa um brinco, ele é 18 quilates. Então ele não é um ouro 100% puro, ele é geralmente 75% ouro, e o restante é liga. Então a gente pega de volta esse metal, faz essa purificação para a gente devolver isso, novo pro Próximo. mercado.
E o ouro, né, os metais geralmente têm essa infinita reciclagem. Ele não perde nada? Não perde, o plástico ele vai endurecendo, ele tem uns problemas. O metal, ele fica perfeito. Então, é isso que o IB vem para levantar essa ideia, depois de eu ter trabalhado muitos anos, né, com a joalheria, e eu não conseguia mais trabalhar de uma forma sem saber a procedência do que eu comprava e do que eu entregava para o meu cliente final, né, porque é algo que dura a sua vida inteira, uma joia, não é algo que você fala: "Nossa, tem uma energia linda, prova de amor", só que ao mesmo tempo atrás de tudo isso tem muita coisa dura, né, Feia. e a gente agora, acho que expondo tudo isso, a gente começa a entender o quão é importante a gente saber das coisas, né, e esse é mais algo muito importante para a gente entender. Muito bom. Vamos todos frequentar o IB bem. Pessoa física pode comprar? Pode comprar e pode vender, Pode vender. Tudo pela internet. tudo pela internet e depois a gente, recebe esses metais, analisa, né, para ver o teor certinho, compra em até 7 dias e É um depois brechó de ouro. praticamente isso. Olha, temos uma startup muito moderna. É, Muito bem. Larissa, Ai, nossa, se Vamos lá. você é a garota da hora. Escuta, qual o problema com o ouro? todos. Pascal, Bem, Instituto Escolha. Explica um pouco para a Ai, gente. com certeza, com Eu vou botar cá direto agora. Vai entender. Mas vamos lá, né? E até por que que a gente está estudando, por que que a Escolha está fazendo tanta coisa nesse setor de ouro e também, né? Bom, a gente é uma organização sem fins econômicos, uma ONG, né? Que faz pesquisa na área de meio ambiente, economia e sempre com um olhar de trazer propostas para mudar, para sustentabilidade, para ter um país melhor, um mundo melhor. E aí, por que que a gente está nesse tema, né? E aí, o ouro, né? Entrando já mesmo. Quando a gente vai olhar hoje para a Amazônia, todo mundo fala de desmatamento, né? Que é gravíssimo, só piora. Melhorou um tempo, agora voltou a piorar, né? Ah, tem vários outros problemas. Tem um problema mesmo de renda, né? Da região, mas um problema gravíssimo que a gente tem lá e que continua assim, quase que invisível para a maioria das pessoas, é contaminação por mercúrio. Contaminação por mercúrio, aí para quem não sabe, assim, ele causa efeitos neurológicos nas pessoas. Muitas pessoas não sabem nem sequer que estão com uma contaminação, porque esses números hoje são subnotificados, as pessoas não vão no hospital, chega às vezes no hospital, não sabe ter um diagnóstico correto, isso não entra nem nos sistemas de registro o Tipo de peixe saúde. come, a pessoa come o peixe. E aí, como é que isso acontece hoje na Amazônia? Porque você tem garimpos, e aí é garimpo de ouro, tá? Porque não são outros tipos de garimpo, é para ouro. Nesse processo, os garimpeiros eles vão tirar esse ouro aí de um rio, ou próximo de um rio, e usam mercúrio para separar o ouro do resto da terra ali, dos sedimentos que ficam ali. Esse mercúrio é queimado, vai para a atmosfera, mas esse mercúrio vaza também para os rios, contamina a água, contamina o peixe, contamina quem come, tanto quem está perto como quem está longe. E aí, isso também não é uma coisa nova. Muita gente já fez testagem, né? Por exemplo, a Fiocruz trabalha muito com isso, já testou muitas aldeias na Amazônia há bastante tempo. Então, você tem, assim, comprovado que as pessoas estão contaminadas. E agora o desafio é mostrar para quem está nas cidades que o problema não está só na aldeia, está nas cidades. A gente come peixe da Amazônia aqui em São Paulo. Na Amazônia, imagina, todo mundo que já, quem não foi deve ir, sabe que assim, o peixe do rio, você chega num restaurante, tá? Exemplo, se eu chego num restaurante na Amazônia, eu falo, esse peixe é de criadouro, porque eu tenho medo de comer peixe rio. Por conta do mercúrio. Aí as pessoas: "Não, imagina, isso aqui é peixe do rio". E a gente sabe que é do criador, porque tem certas espécies que a gente tem certeza que é do criador, mas eles não falam que é de criador, porque lá falar que é de criador é ruim, pega mal para imaginar no restaurante. Tem toda essa questão de um peixe pescado no rio, mas hoje a gente sabe que tem. E o criador é melhor do que o do Wilson. Aí você vê que maluquice, né?
Ah, é uma maluquice. E aí, e aí, tudo bem, né? A gente sabe, as pessoas falam, ah, mas esse não é um problema novo. Realmente, não é. Mas a proporção que isso tomou no país nos últimos anos é assustadora. E aí, quando você vai olhar, né, todas as áreas de garimpo no Brasil, e há de se dizer que 98% das áreas de garimpo do Brasil estão na Amazônia, por isso que a gente fala tanto da Amazônia, mas essas áreas, elas já são maiores do que toda a mineração industrial do Brasil, para todos os tipos de minério. Então, assim, a área de garimpo no Brasil é maior do que a área de mineração industrial. Para tudo, tá? Não tô falando só de ouro, tô falando de tudo. Ferro, Tudo. Exato, tudo. Ou seja, o Brasil virou um país garimpeiro em termos de área. E aí que começa a preocupação. E aí, quando você fala, ah, tá, mas o garimpo não é só para ouro, né? Realmente, não é só para é ouro. pra quê? Mas quase 90% da área é ouro. Aí, o que não tem ouro é cassiterita. A cassiterita usa para fazer estanque, também é garimpável. E aí você tem um pouquinho, uma porcentagem bem pequenininha que vai para as pedras, que vai para as outras coisas, enfim. Então, é um problema da Amazônia, é um problema do ouro, é um problema de contaminação por mercúrio, é um problema de você destruir os rios, porque aí não é só mercúrio, você remexe toda a terra. É só botar no Google, né? Garimpo na Amazônia, você vê as imagens, é um lamaçal. Então, como é que a gente pode conviver com isso? E isso tá no olho, a olho nu, no Google, para quem quiser ver, no Google Maps, enfim. Aí a gente vai para os dados do mercado, né? E aí vem que eu acho que é muito importante esse trabalho do Escolhas, que a gente investigou, porque assim, aí você vê uma organização ambiental falando de impacto ambiental, tudo bem, a gente já é o que, né, a gente é o DNA. Agora, entender por que que tem um impacto ambiental, por quê? Como é que você faz para mudar isso? Você tem que entender a dinâmica do mercado, você tem que fazer mudanças de mercado, fazer mudanças de legislação, senão você vai estar sempre brigando pelo impacto, mas não vai estar mudando nada. E aí a gente fez um levantamento, uma investigação, analisou mais de 40 mil registros de comercialização de ouro no Brasil, com dados oficiais, enfim, né, para ser cuidadoso. E aí a gente viu, ano passado, 2021, foi o ano, a gente olha desde 2015, né? Mas 2021 foi o ano que a gente mais teve ouro com indícios de legalidade circulando no mercado brasileiro, com 53 toneladas. Isso é mais da metade da produção nacional. E isso vale mais ou menos 2,5 bilhões de dólares. Então, mais da metade da produção do Brasil é ilegal. Exato. Então, se uma pessoa no Brasil Ilegal exterior significa que tem mercúrio na água. significa que tem mercúrio. Se não tiver mercúrio, não está numa área autorizada, não tem licenciamento ambiental, enfim, são tantos os problemas. Os problemas são muitos, tá? Eu ressalto o mercúrio porque eu acho que ele é o mais urgente, mais importante, mas são muitos. Maiara, a gente vê o início do Nossa, é problema. meio assim, né? Não tem nada. A gente viu ali o início do problema, você vem apresentando uma solução, Sim. mas parece algo cíclico. Quando você faz a seleção das peças para a recompra, existe algum critério de seleção da peça em termos de idade daquela peça em si? Senão a gente não consegue quebrar o ciclo, né? Então, a idade em si é porque, assim, a gente faz um registro, meio que de toda a cadeia nova. Então, assim, a gente faz um registro de foto, se a pessoa não tem a nota fiscal de uma joia que veio da família, vai ter a foto dessa joia e depois vai ter toda essa continuação. E a gente para isso dentro do blockchain, que é um banco de dados para a gente conseguir ter aquilo para sempre e fechar esses ciclos. Como antigamente a gente não sabe a procedência também dessas peças, é praticamente impossível. A gente faz o máximo que dá Sei. de pegar informações da pessoa, fazer a nota fiscal quando ela não existe, de ter essas fotografias que vão ser a prova real. Mas assim, como é um metal que assim você põe fogo, você não sabe mais de onde ele vem, e a indústria joalheira, basicamente, ela derrete e reutiliza tudo aquilo o tempo inteiro. Então é algo que é muito difícil, por isso que eu acho que esses buracos são muito aproveitados de uma maneira errada dentro do Brasil. Então, assim, incentiva ainda mais a ilegalidade. Então, quando você quer fazer algo certo, mesmo assim, tem alguns gaps que, óbvio, ao longo do processo, a gente vai tentando entender para fechar o máximo desses problemas, né. Mas atualmente é através da foto mesmo e da nota fiscal,
porque eu acho que evita também algumas coisas que as pessoas não vão declarar se elas estão fazendo algo mais escondido. É mais difícil, pelo menos, né? Dali você rastreia no blockchain? Sim, Você já tem uma ferramenta. Então, sim. ele entra sem rastreamento, mas a partir dali você vai A saber toda a partir da história. nossa compra já começa essa nova rastreabilidade, né? Porque daí, na hora que a pessoa compra, ela vai ver todos os processos da captação, da compra, da análise, ela vai saber o teor também que a gente comprou e pagou para a pessoa, exatamente quantidade de gramas, para depois a gente fazer essa purificação, levar isso. Purificação também é importante, ter algum lugar que tem registros, que cuida também do ambiente, porque também polui, né? Tudo polui. Mesmo na reciclagem. Na reciclagem, você usa ácidos para separar tudo isso, e na mineração também, quando você tira, extrai um metal, ele não vem 100% puro. Então, também é feito essa purificação em todos os momentos dos ciclos, né? Então, e aí depois a gente entrega esse QR Code com uma plataforma que daí você entra, vê as etapas, começa a entender um pouco mais do lote que você comprou todos esses metais. Joalheiro, no caso. Joalheiro ou mercado financeiro também, depende muito para quem quiser comprar o metal. E já teve joalheiro que continuou essa trajetória da peça até o final do Estão em processo, sim. processo? Sim, Continua aí, você certifica o resto da cadeia? sim. Você continua até o cliente Sim, final. e agora a gente está desenvolvendo na própria plataforma, quem quiser continuar o processo, até a joia pronta, ele preenche e aí ele pega desde a parte que eu faço essa compra, né, desse metal. Então ele vai ter essa possibilidade. E vocês duas estão com um grupo de estudo que chama? É um comitê, comitê. Agora é um comitê. Acho que começou com um grupo, mas agora é um comitê. É um comitê. É. Quais são as. Quer dizer, tem outros joalheiros, tem joalheiros, tipo a Ara, né? Sim. Vocês estão tentando trazer mais gente para dentro ainda, né? O objetivo é qual? Fazer joias conscientes? O objetivo acho que é mostrar a importância, né, você me corrige qualquer coisa, é mostrar a importância, tanto, né, da extração consciente, porque assim, o meu banco não vai dar conta do mercado inteiro que a gente tem, né, assim, o nosso consumo e tudo isso é muito grande. Então, a gente quer, mostrar caminhos e trazer um pouco mais, de respostas para quem está no setor. Até, é essa a importância. E a gente juntou esse grupo, principalmente de joalherias, para mostrar que eles têm interesse em saber da onde eles estão comprando esses metais, porque senão eles acabam comprando, eh, sem a procedência, e isso também vai ser cobrado deles, mas eles já têm, acho que isso em mente. É. E a gente levar isso como poder de compra e de barganha e falar: "Sim, a gente quer uma cultura diferente, a gente quer a nota fiscal, a gente quer uma mina que certifica realmente da onde sai aquilo". Então, para ter o mínimo de dados, né, possíveis. Como é que pode? Existe algum país que tem que a gente pode se espelhar assim no mundo? Porque essa história é horrível, né? Não. Essa história é horrível, mas infelizmente ela não é uma história não é só do Brasil, ela é uma história do mundo, tá? Assim, são outros mercados e eu acho que qual que é o principal objetivo? Você tem que e como é que para conseguir isso, basicamente você tem que tirar a demanda de quem está fazendo errado e colocar a demanda para os fornecedores que estão cumprindo com o mínimo de obrigações. Eu acho que é aí que está a questão, né? Entendeu? Os joalheiros deveriam só comprar. De quem consegue comprovar a origem. E aí, assim, são pouquíssimas pessoas que conseguem comprovar a origem. O volume de ouro ilegal é maior que o de ouro legal? É porque a gente está falando mais ou menos da metade do mercado. Da Então, assim, você metade. tem muito problema na procedência. E ouro é usado aonde? Em joia. Assim, no mundo, né? Mais da metade da demanda mundial é para joia, Ah. com 55%. Depois vem o sistema financeiro, com transações e bancos centrais. E aí, para a indústria, que todo mundo fala, mas tem ouro no iPhone, tem ouro na Apple. Tem, mas é assim, é um pouquinho. A indústria usa muito pouquinho. Então, de fato, está em joias e no sistema financeiro. Eu, particularmente, acho um absurdo as pessoas tirarem ouro debaixo da terra para guardar no banco. Porque na joia eu entendo.
Sim, as pessoas têm uma cultura, um adorno, até eu entendo, até não uso, mas eu entendo. Agora, no banco eu acho um absurdo, porque assim, pensa, e aí eu vou dizer, eu, né, se eu fosse, É muito retrógrado. vou te dizer que eu não sou tão ingênua, mas se eu tivesse um sonho, seria parar todas as extrações no mundo. Você pega aí todo o ouro que Dá está pra guardado no reutilizar, banco nos bancos centrais, você fornece ouro para a indústria inteira para sempre. As joalherias podem fazer ouro para sempre, Exato. reutilizando tudo. Aí sim, e é porque diferente, por exemplo, petróleo, né? Ah, o petróleo você tira da terra, queima, foi embora. Tudo bem que ele volta, mas demora. O ouro não vai voltar, o ouro tá aí. Todo ouro que a gente já tirou na história está aí. É só fazer como a Era tá falando, que a gente pode reciclar. Então é uma maluquice. Agora, o ouro brasileiro, temos joalherias aqui, temos, né? Mas assim, a grande parte, quase todo o ouro brasileiro, ele é exportado. E quando ele é exportado, ele vai para o Canadá, vai para a Suíça, vai para o Reino Unido, vai para a Europa. A gente está falando de Bélgica, da Itália também, né? Então, assim, você tem uma demanda muito forte fora. Agora, a gente precisa que essa demanda, como a gente está aqui, né, no comitê, é, tentando tirar essa demanda de quem está fazendo errado. Basicamente, tirando a demanda de quem está na Amazônia. A Amazônia é um problema, é como eu estava explicando antes. Tem um problema de extração de ouro na Amazônia. Tirar a demanda de ouro da Amazônia, colocar a demanda em Minas, que minimamente tem responsabilidade até financeira para arcar com qualquer impacto. Porque isso há que se dizer também. Não adianta você achar que você vai colocar uma pessoa, um CPF, tá? Que é o que acontece hoje na Amazônia. Um CPF que vai lá no meio da floresta, vai usar o mercúrio, vai poder. Você acha que uma pessoa vai ter condição de cumprir com uma recuperação ambiental? Peraí, não entendi nada. Um CPF como? Por exemplo, assim, hoje no Brasil, garimpo, as permissões podem Ah, ser dadas para para uma pessoa pessoa. física. Ou é pessoa física ou é cooperativa. A pessoa física é isso, é uma Então pessoa. o que a gente não quer mais pessoa física tenha isso. Eu, assim, a não ser que a pessoa tenha plena condição do mundo de arcar com todas as exigências. Eu acho difícil, mas E Larissa, diz uma coisa, eu já entendi o problema, mas como o instituto existe, como ele se financia? Porque a briga que vocês estão comprando é enorme. é uma briga enorme. E aí eu fico muito tranquila até dizer, a gente é como somos uma organização sem fins econômicos, a gente tem financiamento de organizações da filantropia, organizações que estão fora, que mandam dinheiro, né, para projetos de proteção da Amazônia, proteção dos povos indígenas. Então a gente fica com uma liberdade Sim. de poder atuar e falar essas coisas, né? E o que vocês estão propondo é mudança na legislação, por exemplo, essa. Essa, e aí uma que tem tudo a ver, né, com para saber a origem do ouro, como a Mara estava falando, é de que hoje todo o ouro que sai de garimpo e vai para esse sistema financeiro, vai para uma DTVM, é tudo em papel, como a Mara estava falando, tudo registro em papel. E aí a lei diz que se a DTVM guardar esse papel com ela, toda essa operação é feita de boa fé. Então está dizendo que assim, vamos considerar a boa fé dos envolvidos. E assim, eu desconheço outra coisa. Não, eu desconheço a boa-fé, uma coisa feita que é na palavra. Desconheço outro comércio que é feito assim, Né? Você pode pensar, bilionário. bilionário, né? Você pode pensar uma casa de fósforo. Exato. Então, assim, isso tem que mudar. E a gente tem trabalhado muito para isso mudar. E outras coisas que a gente tem trabalhado, que tem a Mayra falou muito de nota fiscal, que é ter sistema de rastreabilidade ponta a ponta. De fato, e aí com nota fiscal eletrônica, mas também com outras coisas, movimentação, transporte, documentação da mina, documentação de licenciamento ambiental, enfim, um monte de coisa, que é um monte de coisa, mas assim, é tudo meio que básico, tá? Não é Estão tentando a fazendo isso roça. em vários setores, né, não é que é uma Exato, não tipo, é. eles rastreiam o algodão desde até a peça final. Existe, ó, né. Existe no Brasil. No Brasil a gente já faz isso para carne, a gente já faz isso para madeira. Mas por quê? A carne, madeira, há 20 anos atrás, o pessoal já estava nessa briga. É, porque assim, da coisa do algodão eu conheço bem. É. E o blockchain e a transparência da rastreabilidade, tudo, a procedência, foi a ferramenta que o algodão, que a Embrapa tinha para atingir o mercado internacional. Sim. Porque as pessoas não queriam comprar um algodão sem rastreamento. E agora a Índia se ferrou, porque assim, em 3 anos a Índia começou a produzir milhões de algodões orgânicos e descobriram que era tudo nota fiscal de papel, que nada era orgânico. Mayara, Você qual é o entendeu? grande obstáculo do banco hoje como atividade?
Então, como estamos então, ainda estamos muito novas, assim, Você tem sócias? não, Ah, por enquanto, eu não. tem mais mulheres, né, ainda não. Mas, a dificuldade maior eu acho que é a conscientização das pessoas para venderem o metal. Então, hoje em dia, eu tenho mais a demanda que quer comprar Do que a do que o que quer vender. Então, a importância, eu acho, né, dessa conscientização é entender, porque assim, a gente tem, né, a extração tanto na água quanto na terra. Pra vocês entenderem um volume, um anel que pesa mais ou menos 7 gramas, ele tem uma extração de 26 toneladas de pedra, para você ter um anel. Então, assim, se você tem coisa na sua casa que você não usa, que tá quebrada, que tá perdida, eles estouram a pedra? eles fazem os buracos, né? Buracos. A extração, principalmente em Minas, né? É tudo de profundidade e amplitude. Então, assim, o que a gente vê, né, assim, também temos dificuldade em faltas de dados, principalmente da prata, que você vai levantar. A gente fez um relatório de 11 meses de operação do ano passado, que a gente começou em fevereiro. E assim, 1 quilo que a gente reciclou de ouro, que a gente vendeu reciclado, os impactos disso são assim, você evita de extrair 8 hectares de floresta, você evita X% da sedimentação de rios. Isso é tudo calculado com base dentro da floresta amazônica, principalmente dessa extração ilegal. Você evitou de colocar X quilos de mercúrio, no ambiente. Então, assim, você consegue, eh, fazer os cálculos de tudo isso, né. Então, assim, como que as pessoas, elas têm que entender a importância de tudo isso, de se desfazer um banco, de se desfazer, às vezes, de estoques realmente, porque a indústria não vai parar, né, mas ela precisa disso, ela precisa ter pessoas mais conscientes, e as marcas estão muito atrás disso. Porque elas querem fazer diferente, elas não querem participar desse mercado, porque elas têm uma peça linda que vai contar uma história que, né, é amor, é eternidade, mas é isso, qual eternidade que você quer carregar, né, se você não tem um mínimo de responsabilidade, dentro dessa cadeia. Aonde então vai esse ouro? Você está me dizendo que Banco, isso que eu não até o ilegal, você está dizendo, as marcas querem. Como assim? Você acabou de dizer, as marcas querem esse ouro mais responsável. Mais responsável, Rastreado. O rastreado. banco não vai comprar um ouro ilegal. Para onde compra. está indo esse ouro Com ilegal? ele não sabe de Ele não onde sabe que é veio. ilegal, porque eles nas BT BTV, tá tudo misturando. O quê? entendeu Por que tu agora? comprou ouro, então eu tenho a mínima noção. Entendeu agora? Exato, também não teria, mas Você usa ouro? misturado, não, Você usa prata? não. Não usa nada? Não, eu uso, tá, mas não não uso. Eu tenho tentado usar biojoias, mas pior que ainda uso plástico, eu uso miçanga, tem várias coisas que eu ainda E os uso. joias é o quê? As joias, assim, de sementes, Semente. essas coisas, mas assim, eu Tá uso as usando que eu prata ou acho mais ouro? bonitas. Eu uso prata, ouro. Eu tô com o meu saldo positivo. Gente, esse drama, agora eu preciso voltar. Mas assim, é difícil, né, assim, eu já tive também, eu já tive peça, mas aí, você vai se deparando, assim, com Eu acho que você tá o umas dia inteiro na histórias, massa, porque você tá do lado bom da história, assim. você vai falando: "Não dá", chega uma Agora você acha que a Marina Silva, a nossa ministra, tem razão em falar que o ouro é o novo casaco de pele? eu acho que ela tá certíssima de razão, porque hoje em dia tá sendo, tá. Você olha uma pessoa com ouro, você fala: coitada, tão antiga". Eu tento Não, não julgar, a gente tem que eu tento julgar. não julgar, Mas que é uma coisa porque muito e é como eu falei, no mundo inteiro, mais da metade, né, do ouro vai pra joalheria. Eu tento não julgar, porque, assim, as pessoas estão, elas não necessariamente não têm culpa, sabe, não Claro dá que pra não. chegar nesse ponto, né, e as pessoas não têm conhecimento, que eu acho que é importante a gente, de fato, fazer essa divulgação, porque
o que eu fico feliz é que parece que as pessoas estão começando a juntar o Lé com o Cré e ligar uma coisa na outra. Isso já é muito importante. Time, depois de todas as imagens que o Brasil viu na Etiópia, são imagens que a gente vê Agora, na mas Etiópia. e também tem a discussão que, assim, é quando você vai querer ter um produto que é mais consciente ou que é reciclado ou que não vem de uma área de, uma, de ouro de terra indígena, você vai ter que pagar mais. E aí também começa, essa discussão é importante fazer, entendeu? Porque tem uma questão, você não pode achar que tudo que é feito certo vai competir com o legal. Não vai. Então, Vai assim, ter o mesmo valor. vai ter o mesmo valor, não Mesmo preço, pode, né? não Não tem. deveria e não É. pode. Então, tem isso, aí eu acho que isso faz parte do consumo, das pessoas pensarem também do quanto elas estão dispostas a pagar ou deixar de pagar pelo produto que elas estão consumindo. É uma esquizofrenia social muito grande, É. né? Porque nunca falou-se tanto na Amazônia, nunca falou-se tanto em sustentabilidade. Só que as pessoas vão para o Instagram, falam muito, E compram mas da gente. sim, Só Exato. fala da se vocês gente. tivessem as duas, cada uma no seu campo de atuação, dizer O para os blá, blá, nossos blá é ouvintes uma o coisa. que vocês podem fazer para evitar esse tipo de problema, quais seriam as dicas? Então, o que eu acho é o seguinte: a gente, de nascer, você gera impacto, É, né? Então, eu acho que não dá também para você ser 100% o tempo inteiro sustentável, é. né? Isso não existe. Então, é entender o que que você impacta negativamente, por que você impacta aquilo, e tentar, sim, ir atrás de algo com procedência, de você entender como que a cadeia funciona antes de consumir. Então, assim, aos poucos, eu acho que não dá, né? Você joga um problema, isso é um problema muito sério, muito grave, né? Que chegou, acho que realmente no ápice até de exploração do assunto, né? Mas eu acho que, assim, você quer ter um produto de ouro, tudo bem, mas assim, entenda que marcas que estão preocupadas em te trazer um produto diferente, um produto que tem um mínimo de cuidado, né? Tanto de pedra, existem vários problemas, né? Eu acho que na roupa tem, no alimento tem. Nossa. Então, assim, todos os setores a gente vai ter problemas e o mundo não vai parar. É, mas tá Então, tudo em evolução, mudando, né? é, Procurando novos por caminhos. isso que eu acho que Pedra é tem que menos conscientizar. problemático que. Pedra área é bem menor no Brasil, é bem menos. Mas assim, como a Meta fala, tudo tem problema, tá? Você fala, olha, não é quando a gente traça a linha aqui, não é do problema com sem problema, algum tem um problema, outro tem um problemão. Esse Trabalhar as urgências, né? Exato. Gente. Então, assim, como eu falei, o meu sonho era que não tem mais extração e é tudo reciclado, mas eu sei que isso não vai acontecer, ou não vai demorar muito para acontecer se um dia acontecer. E quem que tá no comitê de vocês, por exemplo, quem tá ouvindo a gente, que pode, que já são joalherias que estão comprometidas? Você lembra de cabeça? O comitê acabou de ser formado. Acabou de ser Não formado. tem nenhuma joalheria ainda que colocou em prática, realmente. Não, existem, que é assim, depende muito do volume também. Existe, por exemplo, tá a Vivara no comitê, da Antônio Bernardo, tá o Ara, tem várias marcas, Jorge Fernando Jorge. Adoro. Então, assim, as pessoas só de estarem no comitê, elas querem algum tipo de mudança. Estão procurando. E às vezes, com o volume que ela tem, ou muito grande ou muito pequeno, ela não tem um mercado. Por mais que ela queira fazer certo, é por isso que até o IB nasceu aí. Mas, por exemplo, se chegar uma Vivara para mim e falar, eu quero comprar só de você, no momento eu não tenho como atendê-los. Então, assim, a gente precisa mudar o sistema, que eu acho que é para isso que a gente está aqui, meio que cada uma num Divulgando. setor, para realmente fazer a diferença. Porque não adianta você ficar lá com a bandeirinha com os índios passando todo tipo, né? No No meio da Instagram, guerra. fala. Agora, como é que é esse trabalho? Porque você vê que quando você fala isso, não é tristeza, porque a pessoa acha que ouro é dinheiro, né? Então ela não quer nem vender. Ela não quer voltar para o mercado para girar, né? Sim. Porque ela tem aquilo, o ouro foi colocado na nossa cabeça, quer dizer, o lastro, né? Tudo, É. né? Mas você É um pensa. ativo financeiro. Ativo financeiro. Gente, eu fico assim maluca, né? Que tinha hoje antes não o lastro no dólar, já acabou há Já acabou décadas atrás. Eu falei, décadas. gente, não sei, põe em Ficou na dólar. Não cabeça. entendo nada disso, mas assim, pô, vai comprar dólar ou compra Bitcoin, sei lá, qualquer coisa. Mas assim, é que
Bitcoin é polêmico, então eu acho que é um bom exemplo. Mas assim, é digital, gente. As coisas são digitais, as coisas têm outras moedas. E é isso que eu acho uma maluquice, sabe? A gente vive numa sociedade, né, que quer tanta coisa, tanta modernidade, mas é isso, você às vezes se depara com uma cultura e com tradições tão antepassadas, você Arraigado começa. nesse simbolismo, assim, Mas é que eu acho que também tem uma coisa aqui no não Brasil. tem nada que justifica, por exemplo, você usar pele, né, que foi uma coisa que a gente falou, hoje já teve, né. Exato, já Agora teve. não conta mais essa história, não né? é Então vamos repaginar isso. na época do escambo, o ouro era realmente Mas é que eu acho que assim, aqui também no Brasil, a gente tem meio que uma cultura, às vezes assim, de chega no momento que o problema é muito grande, todo mundo enxerga, sabe o que em tese deveria ser feito, mas assim, fica uma passação de pano enorme por muito tempo. Então, assim, está localizado o problema. O que é o problema? Bom, você tem dois sistemas de tirar ouro ou minérios no Brasil: um de indústria, um de garimpo. O garimpo foi feito, né, na época, até na Constituição, como uma coisa artesanal, rudimentar, muito porque isso não existe, tá? Então, quem tiver à procura desse era a não, peneirinha ali, não não. existe a peneira, não, não tem a não peneirinha. existe. Ele tirou uma foto que não existe. Não existe a peneira. Não existe. Então, assim, dado que não existe, que está industrializado, que está mecanizado, né, muito dinheiro rodando áreas grandes, você tem que atualizar a legislação para dar conta de deixar rígido o controle, que tem o controle ambiental, que tem o controle social, que tem a CLT, que tem, enfim, como a indústria faz. É. Então você tem que. E aí, mas a gente parece que passa o pano, tenta achar aquele milagre de dizer, não, eu vou achar a mina que está funcionando direitinho, que não tem problema. Se achar, merece um prêmio, entendeu? Mas assim, também não é isso que vai mudar, porque o sistema está super corrompido. Então, assim, a gente tem que fazer essa mudança estrutural. Tem indústrias organizadas, tem impacto, não é que não tem impacto, tem, mas minimamente você vai ter um departamento de compliance. Se um problema acontecer, você tem para quem mandar a cara, você tem para quem reclamar. Na situação do garimpo ilegal Não tem. Não tem. E quem Ou essa responsabilizar. entidade, ou a Ouro, o garimpo na Amazônia. Gente, não dá mais para ser assim. Vamos atualizar, né? Eu acho que essa é que vamos atualizar a regra, deixar a regra igual para todo mundo, ter responsabilidade para todo mundo. E aí você consegue minimamente. Você é uma pessoa, assim, otimista agora com esse novo governo? Eu tô otimista. Eu te dizer que, assim, trabalhando com esse tema, é difícil ser otimista. Às vezes eu me pego em ondas, assim, muito chateada. Mas aí, às vezes, vem coisas que dão uma revivada, eu diria. Assim, quando a gente vê essa tragédia Yanomami, essa tragédia Yanomami tem sido denunciada, relatada há alguns anos, né? Medidas formais, né? Que alguém falou, não, denúncias formais, tudo formal, nada foi feito. Agora a gente teve uma sinalização, a gente está, né, agora no começo do ano, mas você já teve pelo menos alguém, assim, que teve a decência de ir lá ver o que está acontecendo. Isso é assim, é uma decência de ver o que está acontecendo com as pessoas desse país, sabe? Então, assim, eu vejo aquelas cenas, mesmo trabalhando todo dia com o tema, eu fico assim, é de chorar, a gente fica muito, muito mal. Tô meio assim, né, eu tô meio assim, não é irritada, mas assim, pensando muito em símbolos que demonstram a desigualdade. É. Você entendeu? Assim, eu acho É. que achando que eles são fora do tom no momento, assim. Claro que não é uma joinha, um brinquinho, não é isso. Sim. Mas aquela coisa que a gente usava pulseira, e eu sou árabe, lá em casa tem muito ouro, essa pessoa gosta de ouro, eu posso vender Tentação, assim, né? Muito brilho. muito brilho. Inxalá, inxalá, exato, é o inxalá, é. E assim, eu lembro que minha mãe usava para ir na igreja, aquelas coisas assim, mas hoje em dia essa estética, eu acho que essa briga política e sistêmica de vocês, assim, que é muito bonita, ela vai refletir na estética. Eu acho que sim também. Eu acho que Esperamos sim, também. eu acho que sim. Claro que isso não acontece de uma hora para outra, mas é toda essa construção, e acho que a gente faz parte dessa construção. Agora, então, pelo É. que eu entendi aqui, o grande problema não é a joia. O problema é que eles fazem a barra para guardar o ouro no. Não, é os dois, tá? Nós. Não, vamos aos dois. A gente, infelizmente, já tem que. É os dois, porque assim, o maior Compra. O problema é quem compra. É, o maior Se consumo você tá aí. tem que comprar de algo que você não sabe a procedência, mesmo assim você compra, você É. tá alimentando o crime, né?
quer tirar pequenas A vantagens. procedência é o ponto-chave. A É isso. A procedência de exato, tudo. de tudo. É o ponto-chave. Tudo. Porque aí faz você pensar no que você está consumindo. Por mais que você tomar a decisão, mas você toma a decisão com mais conhecimento e questiona. E no momento que você questiona, você faz a pessoa que está com a procedência errada perder espaço. E, Larissa, eu entendi o papel do instituto, mas para o ouvinte eu achei um pouco distante. Como eu, como ouvinte, que quero dar suporte ao instituto, como eu posso fazer isso? Divulgando as coisas que a gente produz, cobrando das pessoas, por exemplo, vai fazer um consumo, pergunta a procedência do ouro para qualquer coisa. Assim, vestindo a camisa dessas causas. Eu acho que esse é que acho que as pessoas podem ajudar. Sim. A comunicação é essencial, tá? Então, divulgar. Saber fazer pergunta. E para quem está consumindo, mesmo se o cara não tiver resposta, ele vai passar lá. Então, se Não, preocupando com isso. teve gente aqui que veio perguntando da onde que é. Exato. Porque pergunta, tá, ok. Mas 10, 20, 30, todo mundo começa a perguntar, você tem que fazer alguma coisa, né? E você vê que pessoas consumidores, quando eu estava na joalheria, eles pararam de consumir. Você vai ser uma dessas, que você vai falar, eu não quero mais. Enquanto não souber, enquanto não tiver algo que me represente, pra que você vai consumir, né? É. Então, eu acho que é isso, assim, na hora que a gente cobra qualquer sentido, a gente tá fazendo uma roda girar, É. né? @ibbank, YB, Não significa, explica, porque eu amei a explicação. Ah, é? Do IB, o IB significa terra em Tupi-Guarani. Muito bem. Vamos ter uma startup internacional daqui a pouco. E @Instituto Escolhas. Instituto Escolha. Muito bem, vamos seguir, vamos divulgar. Meninas, querem deixar uma mensagem final? Então, a mensagem final que eu diria que eu acho super legal a gente estar tendo essa discussão, entendeu? Porque a gente precisa ter essa discussão nas nossas várias bolhas, nos nossos vários lugares, para fazer essa construção que a gente tá falando. É isso. Tem que levantar essa bola. Você vê uma amiga cheia de ouro, você fala, de onde vem esse ouro? Por que do ouro? Não, olha, eu falo, não julgo, mas as pessoas, as minhas amigas, vêm me perguntar. Isso é muito legal. Vem me perguntar, eu tô aqui, será? Como é que eu faço? As pessoas estão começando a perguntar, isso é muito bom. Gente, e o lado bom dessa tragédia horrível, né? Tem que. Porque, essa coisa horrorosa é uma, né? Que assim, todo o povo disseminado. Acho que a gente tem que tentar tirar alguma coisa boa desse sofrimento, que é a gente fazer a mudança para que ele não volte a acontecer Exatamente. daqui 5 anos. Esse é o ponto. Não é? isso. Que é uma Quer dizer- informação, né? A gente está em outro século, em outra época. Gente, informação, assim, você escreve, É. você descobre o que você quiser. Então, assim, é inadmissível você achar que você não tem responsabilidade ou que você quer continuar a viver igual seus avós vivem, porque não existe mais. Existe, o mundo mudou. Né? E as pessoas entenderam que, assim, não dá só para explorar, né? Você tem que compensar o que você explora, você tem que cuidar do que você explora. E na hora que você levanta esses dados, você vê que, assim, a perda, às vezes, ambiental vale muito mais do que o valor só do ouro. Então, você faz uma estimativa de um gasto, né? E de uma extração de 1 quilo de ouro, você tira, sei lá, eu acho que é mais de 1,5 milhão de reais em danos ambientais, sociais e todo o resto. Para 1 quilo. Então, é algo que, assim, justifica. E eu acho que é isso. Agora as pessoas estão valorizando, né? E cada vez mais. Vamos manter essa floresta em pé para você ter uma próxima geração, para você ter um próximo. Uma qualidade de vida. Porque, gente, só assim, você vê essas imagens e tudo, essa coisa, assim, já perdeu a qualidade de vida. É isso. E às vezes ambiente, fica essa coisa assim das árvores. Mas, parece gente, que o meio ambiente, não, a gente tá falando das pessoas, Da a gente tá falando gente, assim, dos Yanomami, nós, aqui, todo mundo. É uma questão assim do ser humano. eu acho assim muito assim moderno você pensar na coisa junto, né? Porque não sei quando a gente desassociou a natureza é lá, os humanos são aqui, né? Somos A a gente faz, o natureza. meio ambiente, aquela coisa lá, e eu aqui na vida real. Não é assim, nós somos o meio ambiente. Não, exato, e hoje as pessoas desmatam na Amazônia assim, armadas, tá? É. Assim, viu?
negócio violento. É. Então não é. Mas assim, a gente achava que ficava lá, que É, não vinha, exato. e tá chegando, né? A palavra então seria conhecimento, né? Conheça o que você está consumindo Conheça e se engaje no seu consumo, se engaje nas coisas. e cobre pelo menos de uma amiga de onde vem aquele ouro. E eu acho que essa mensagem final, assim, o glamour não é só pelo tamanho, pela riqueza e pelo brilho, hoje em dia, né? Porque você não vive numa bolha. Na verdade, gente, Riqueza, temos vários tipos de riqueza, é isso. E onde está a sua riqueza? Né? Vai estar na natureza, em pé, vai estar no seu colar que você está usando. O que que é, né? Eu acho que é trazer esse questionamento pessoal, né? E a Mayara falou uma coisa, né, que as marcas se preocupam, né? Por exemplo, com uma história da peça. Eu acho que isso que a gente tem que valorizar, a história. Você está usando, qual que é a história do que você está usando? Aí você vai dar valor para aquilo, sabe? Você tem que dar mais valor para algo que tem história e não menos valor. a palavra da moda é procedência né, e saber de onde vem, para onde vamos. É isso. Gente, mais alguma coisa? Vocês podem falar o que vocês quiserem falar. Quer falar alguma coisa? O que você vai lutar agora? Não, eu vou sair daqui para continuar nisso daqui, Marisa, né? Não para, não para, não para. Muito bom. Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, entre em contato com o IBank ou com o Instituto Escolhas ou com a gente aqui. Muito, muito, muito obrigada. por esse Muito legal. Obrigada a vocês. Sucesso, viu? Tô Muito legal torcendo- essa conversa. Obrigada. Tô torcendo para Vamos ser ativistas juntos, né? todos ativistas. É isso. Obrigada.